Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido e eu pagamos a universidade dos nossos filhos durante anos, mas os meninos se tornaram mimados e arrogantes, enquanto me chamavam de uma mulher fácil. Esta vai ser uma longa história, mas prometo que vale a pena ler. Tenho refletido sobre isso por semanas e preciso de uma perspectiva externa. Há muito a se desembrulhar aqui. Sou uma mulher de 38 anos e sou casada com meu marido Neil, de 40 anos, há mais de 15 anos. Em sua maioria, nosso casamento tem sido tranquilo, uma jornada pacífica pelos altos e baixos da vida. Construímos uma vida boa juntos, com carreiras de sucesso e uma casa confortável. Mas sempre sentimos que faltava algo. A única tempestade real que tivemos que enfrentar em nosso casamento foi nossa luta contra a infertilidade, devido a uma condição médica que prefiro não entrar em detalhes. Vamos apenas dizer que meu sistema reprodutivo decidiu entrar em greve permanente. Não podíamos conceber e foi devastador. Neil e eu sempre sonhamos em ter uma grande família, enchendo nossa casa com as risadas e o caos das crianças. Passávamos horas conversando sobre como decoraríamos o quarto do bebê, debatendo nomes de bebês e imaginando férias em família com nossos futuros filhos. Quando recebemos a notícia, foi como se o chão tivesse desaparecido sob nossos pés. Passamos por todas as fases do luto, negação, raiva, barganha, depressão e finalmente uma aceitação relutante. Mas não estávamos prontos para desistir sem lutar. Tentamos de tudo, e quero dizer tudo. Tratamentos de fertilidade que me transformaram em um desastre hormonal. Neil merece uma medalha por me aguentar durante esse tempo. Terapias alternativas que me fizeram beber chás estranhos e ficar de cabeça para baixo, não pergunte, e até consideramos tratamentos experimentais. Mas os riscos superavam os possíveis benefícios. Mês após mês, alimentávamos nossas esperanças apenas para vê-las destruídas. Cada teste de gravidez negativo parecia um fracasso pessoal. Sei que não é racional, mas eu não conseguia evitar de sentir que era menos mulher, como se meu corpo estivesse me traindo. Depois de anos de desilusões e milhares de dólares jogados fora, tivemos que encarar os fatos. Não íamos ter filhos biológicos. Era hora de considerar outras opções. A adoção parecia o próximo passo natural. Ainda tínhamos muito amor para dar, e há tantas crianças por aí que precisam de lares. Nos jogamos de cabeça em pesquisar o processo, participamos de sessões informativas e conversamos com outros pais adotivos. Mas deixe-me dizer, o processo de adoção no nosso estado é digamos que é um pesadelo burocrático que faria Kafka chorar. Pesquisamos, mas, entre a montanha de papelada, as intermináveis listas de espera e a incerteza, simplesmente não conseguíamos ver como isso daria certo. Além disso, tanto Neil quanto eu temos carreiras bastante exigentes. Eu sou advogada corporativa e Neil é engenheiro de software em uma startup. Estamos falando de longas horas, muito estresse e pouca flexibilidade. Não queríamos adotar uma criança apenas para sermos pais ausentes, levando-os de um programa para outro enquanto trabalhamos 60 horas por semana. Quanto mais pensávamos nisso, mais percebíamos que talvez, só talvez, o universo estivesse tentando nos dizer algo. Talvez não estivéssemos destinados a ser pais no sentido tradicional. Foi difícil aceitar, mas tomamos a decisão difícil de permanecer sem filhos. Em vez disso, decidimos canalizar nossos instintos parentais para ajudar crianças carentes em nossa comunidade. Achamos que se não podíamos ter nossos próprios filhos, pelo menos poderíamos fazer a diferença na vida de outras crianças que precisavam de apoio. Agora, é aqui que as coisas ficam complicadas. A irmã de Neil, vamos chamá-la de Fiona, se divorciou quando seus filhos eram pequenos. Seu ex-marido era uma verdadeira peça, um alcoólatra abusivo. Pense em todos os maridos horríveis de filmes ruins, e você terá o ex de Fiona. O divórcio foi, para dizer o mínimo, um caos. Fiona foi deixada lutando para sobreviver, tentando reconstruir sua vida enquanto cuidava de 3 crianças pequenas. A pensão alimentícia que ela recebe mal é suficiente para manter as luzes acesas, muito menos para cobrir todas as despesas de criar 3 crianças em crescimento. Fiona trabalha em 2 empregos. Ela é professora durante o dia e garçonete à noite. Mas ainda é uma luta. Foi por isso que Neil e eu decidimos intervir e ajudar a financiar a educação dos filhos dela. Achamos que seria uma maneira de fazer uma verdadeira diferença em suas vidas, de lhes dar oportunidades que talvez não tivessem de outra forma. Além disso, nos sentíamos bem por poder ajudar a família. Mal sabíamos no que estávamos nos metendo. Os filhos de Fiona são: 1. Mônica, de 23 anos, a mais velha e honestamente a única que não me fez questionar nossa decisão de ajudar. 2. Joel, de 20 anos, o filho do meio e o começo de nossos problemas. 3. Justin, de 17 anos, o mais novo, e como você verá, o que realmente me levou ao limite. Deixe-me falar sobre Mônica primeiro, porque ela é o ponto brilhante em toda essa confusão. Essa garota é uma verdadeira estrela.
Desde o momento em que começamos a ajudá-la com sua educação, ela aproveitou ao máximo todas as oportunidades que surgiram. Mônica sempre foi uma boa aluna, mas com a pressão das preocupações financeiras tirada de seus ombros, ela realmente floresceu. Ela se formou no ensino médio como oradora da turma, conseguiu uma bolsa integral para uma universidade de ponta e arrasou na faculdade. Estamos falando de lista de honra todo semestre, estágios em empresas prestigiadas, o pacote completo. Agora, com 23 anos, ela conseguiu um emprego em uma grande empresa multinacional e está absolutamente brilhando em sua carreira. Toda vez que penso nela, não consigo deixar de sentir um orgulho enorme. Ela é inteligente, trabalhadora e, o mais importante, grata pelas oportunidades que recebeu. Mônica nunca esqueceu a ajuda que lhe demos. Ela ainda nos liga regularmente não para pedir dinheiro, mas para nos atualizar sobre sua vida e nos agradecer por nosso apoio. Ela até insistiu em nos levar para jantar para celebrar sua primeira grande promoção, dizendo que queria começar a nos retribuir por tudo que fizemos. Ver seu sucesso quase faz todo o drama com seus irmãos valer a pena. Quase. Agora vamos falar dos meninos. Ah, os meninos. Por onde eu começo? Joel e Justin eram crianças brilhantes, uma vez. Lembro-me de quando eles eram pequenos, sempre fazendo perguntas, ansiosos para aprender. Joel tinha uma aptidão para matemática e adorava construir estruturas elaboradas com seus legos. Justin era o artista da família, sempre rabiscando em cadernos e inventando histórias malucas. Mas em algum momento eles perderam essa faísca. É como se, ao atingir a adolescência, eles decidissem que ser arrogantes e insuportáveis era sua vocação na vida. Não sei se foi o divórcio, a pressão dos colegas ou pura preguiça, mas os garotos brilhantes e curiosos que conhecíamos desapareceram, substituídos por dois adolescentes mal-humorados e ingratos. Joel foi o primeiro a começar a dar sinais de problemas. Começou de maneira discreta, faltando em tarefas, respondendo mal aos professores, esse tipo de coisa. No começo, achamos que era apenas rebeldia típica de adolescente. Mas com o tempo ficou claro que isso era mais do que apenas uma fase. Suas notas começaram a cair, e ele começou a andar com um grupo que, para ser honesta, me causava arrepios. Esses eram jovens que pareciam pensar que as regras não se aplicavam a eles, que o mundo lhes devia algo só por existirem. Tentamos intervir. Neil e eu nos sentamos com Joel inúmeras vezes, tentando entender o que estava acontecendo e como poderíamos ajudar. Mas todas as conversas terminavam da mesma maneira, com Joel revirando os olhos e garantindo-nos que ele tinha tudo sob controle. Fiona não ajudava. Ela estava tão sobrecarregada com o trabalho e tentando manter a família de pé que tendia a deixar as coisas correrem com os meninos. É só uma fase, ela dizia. Eles vão superar isso. Soiler, eles não superaram. Os problemas realmente começaram quando Joel se formou no ensino médio. Neil e eu nos sentamos com ele para discutir seus planos para a faculdade, esperando ouvir sobre quais universidades ele estava considerando ou quais cursos o interessavam. Em vez disso, esse garoto teve a audácia de nos dizer que não queria ir para a faculdade. Não, ele queria que lhe dessemos o dinheiro que havíamos reservado para sua mensalidade, em dinheiro, agora. Sou a favor do empreendedorismo. Se o garoto tivesse um plano de negócio sólido, talvez eu estivesse aberta à ideia. Mas quando perguntamos que tipo de negócio ele queria iniciar, sua resposta foi, no mínimo, vaga. Algo sobre um negócio online. Nenhum plano concreto, nenhuma pesquisa de mercado, nada. Apenas uma ideia mal formada e a expectativa de que lhe entregássemos uma pequena fortuna para financiá-la. A conversa foi mais ou menos assim. Então, Joel, exatamente qual é esse negócio que você quer iniciar? Joel, é uma coisa online, você não entenderia. Neil, tente-nos, somos bem familiarizados com tecnologia. Joel, é tipo uma plataforma para influenciadores e tal. Ok, e o que essa plataforma faria? Joel, você sabe, conectar pessoas, ganhar dinheiro, é complicado. Neil, você fez alguma pesquisa de mercado? Quem são seus concorrentes? Joel, revirando os olhos, Deus, você soa como meu professor de economia. Não é esse tipo de negócio. É mais orgânico. Orgânico ou não, precisamos de mais detalhes antes de considerar investir nisso. Joel, investir? É o meu dinheiro. Vocês prometeram pagar pela minha educação. Isso é minha educação. E assim foi, como falar com uma parede de tijolos, se as paredes de tijolos pudessem revirar os olhos dramaticamente. Neil e eu ficamos céticos, para dizer o mínimo. Dissemos a Joel que precisaríamos de um tempo para pensar sobre isso. Você pensaria que dissemos a ele que estávamos cancelando o Natal. Ele começou a nos pressionar sobre o dinheiro, agindo como se tivéssemos obrigação de dar a ele. A arrogância estava fora dos limites. Depois de semanas de idas e vindas, finalmente batemos o pé. Dissemos a Joel que, embora apoiássemos sua ambição, não nos sentíamos confortáveis em investir em um empreendimento de negócios sem direção clara. Você pensaria que havíamos dito que íamos sacrificar seu primogênito.
O chilique que esse homem de 20 anos fez foi algo para se ver. Ele não nos confrontou diretamente, é claro. Ah não, isso exigiria coragem. Em vez disso, ele foi chorando para sua mãe e avó, contando uma história sobre como estávamos destruindo seus sonhos e voltando atrás em nossa palavra. Seu argumento? Que o dinheiro que havíamos reservado para sua educação era dele, e ele deveria poder fazer o que quisesse com ele. Desculpe, mas desde quando um presente vem com a estipulação de que o doador não tem voz sobre como ele é usado? A última vez que verifiquei, isso não é como a generosidade funciona. Fiona e minha sogra tentaram nos fazer sentir culpados para mudar de ideia. Elas nos acusaram de falhar em nosso compromisso de apoiar os filhos de Fiona, porque aparentemente no mundo delas, apoiar a educação de alguém significa entregar dinheiro cegamente para qualquer esquema maluco que eles inventem. Minha sogra, que Deus a abençoe, sempre teve um ponto cego quando se trata de seus netos. Aos olhos dela, Joel e Justin não podem fazer nada de errado. Ela é do tipo que os veria incendiar sua casa e depois os elogiaria por suas habilidades com fósforos. As tentativas de nos culpar atingiram proporções épicas. Houve ligações telefônicas chorosas, e-mails longos detalhando como estávamos destruindo a família, e até uma apresentação em PowerPoint, não estou brincando, sobre por que deveríamos investir no futuro de Joel. Foi exaustivo. Neil, que Deus o abençoe, manteve-se firme. Ele deixou claro que, embora ficássemos felizes em torcer por Joel, não financiaríamos seus sonhos de negócios vagos. Também o tranquilizamos de que a oferta de pagar por sua mensalidade universitária ainda estava de pé, caso ele decidisse seguir o ensino superior. Você pensaria que isso encerraria a questão, certo? Ah, como eu fui ingênua! Mais tarde, descobri que minha sogra, em sua sabedoria infinita, decidiu vender heranças de família para financiar o negócio de Joel. Estamos falando de joias antigas, móveis vintage e até uma pintura que estava na família há gerações. Tudo vendido para financiar um negócio que existia apenas na imaginação de Joel. Soiler, qualquer que fosse o negócio que ele começou, se é que começou, nunca viu a luz do dia. O dinheiro desapareceu mais rápido do que você pode dizer investimento terrível, e Joel voltou a viver às custas de sua mãe em questão de meses. Tento não me sentir satisfeita por estar certa, mas às vezes é difícil. Depois de todo esse desastre, as coisas ficaram tensas. Joel nos deu o gelo, o que honestamente foi um pouco de alívio. Os encontros familiares se tornaram eventos desconfortáveis, com Joel se escondendo nos cantos e nos lançando olhares sujos. Era como lidar com um adolescente mal-humorado, exceto que esse adolescente tinha idade suficiente para beber legalmente. Mas então chegou a primavera e de repente ele estava de volta, cheio de desculpas e querendo ir para a faculdade, afinal. Suspeito que a realidade de tentar se sustentar finalmente o alcançou, ou talvez ele apenas tenha ficado sem o dinheiro da avó. De qualquer forma, ele de repente estava muito interessado no ensino superior. Contra o meu melhor julgamento, concordamos em dar-lhe outra chance. Pagamos por sua mensalidade, esperando que talvez, só talvez, ele tivesse amadurecido um pouco. Tolice minha. Desde o momento em que ele começou a faculdade, a atitude de Joel em relação a nós mudou. O garoto amigável e falante que conhecíamos havia sumido. Em seu lugar estava um jovem carrancudo mal educado, que agia como se o tivéssemos ofendido pessoalmente por, veja só, pagar por sua educação. A ousadia, certo? Cada interação se tornou uma tarefa. Se perguntávamos sobre suas aulas, recebíamos resmungos ou respostas de uma palavra. Se tentássemos demonstrar interesse em sua vida, ele nos acusava de sermos intrusivos. Que Deus nos livre de perguntarmos sobre suas notas. Você pensaria que estávamos pedindo-lhe para revelar segredos de Estado. Ficou claro que na mente de Joel, não éramos mais família. Nós éramos apenas caixas eletrônicos com pernas, ali para dispensar dinheiro, mas sem ter voz em sua vida. O relacionamento caloroso e amoroso que tínhamos com ele havia desaparecido, substituído por formalidade fria e ressentimento mal disfarçado. Agora, deixe-me falar sobre Justin. Se Joel é um problema, Justin é um verdadeiro pacote de encrenca. Enquanto Joel, na maior parte do tempo, pelo menos fingia ser civilizado, Justin nem se dava ao trabalho de fingir. Ele é rude, é arrogante, e parece tirar um prazer perverso em apertar os botões das pessoas. Enquanto crescia, Justin sempre foi o filho rebelde. Onde Joel era furtivo em seu mau comportamento, Justin era abertamente desafiador. Ele respondia aos professores, começava brigas na escola e, em geral, agia como se as regras fossem apenas sugestões que se aplicavam a todos, menos a ele. A abordagem de Fiona para educar Justin pode ser melhor descrita como permissiva. Ela sempre arranjava desculpas para o comportamento dele, dizendo que ele era sensível ou incompreendido. Enquanto isso, o resto de nós ficava lidando com as consequências de suas ações. Há alguns meses foi o aniversário de 17 anos de Justin. Fiona nos convidou para o jantar e, contra meu melhor julgamento, fomos.
Eu deveria ter sabido melhor, mas ainda tinha esperança de que talvez, só talvez, Justin tivesse amadurecido um pouco. A noite foi estranha, para dizer o mínimo. Joel estava lá, nos dando o tratamento do ombro frio de costume. Fiona estava por aí, tentando fingir que tudo estava normal. É Justin? Justin estava no centro das atenções, absorvendo toda a atenção como um pequeno príncipe arrogante. Mas então, Justin decidiu roubar a cena da maneira mais chocante possível. Do nada, esse garoto de 17 anos, que estávamos ajudando a sustentar há anos, olha para mim e diz: "Como Neil pode achar você atraente sendo tão medíocre e feia?" Foi como um tapa na cara. A sala ficou em silêncio por um momento, e para meu horror, as pessoas começaram a rir. Fiona, minha sogra e até Joel. Todos acharam aquilo hilário. Só Neil parecia perceber o quão inapropriado e ofensivo foi o comentário. Antes que eu pudesse processar o que havia acontecido, Justin continuou: "É difícil acreditar como alguém pode te achar atraente", acrescentou, como se estivesse entregando o ponto alto de uma piada especialmente inteligente. Nunca fui do tipo que baseia meu valor na minha aparência, mas ouvir essas palavras saindo da boca de um garoto que eu ajudei a criar, na frente de toda a minha família, foi como um soco no estômago. Neil, que Deus o abençoe, perdeu a paciência. Seu rosto ficou vermelho de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, e por um segundo pensei que ele realmente jogaria Justin para fora de casa. Ele exigiu que Justin se desculpasse imediatamente, mas, em vez de recuar ou mostrar algum arrependimento, esse garoto teve a ousadia de se defender. Ele alegou que foi apenas um pensamento passageiro e que estava tentando aliviar o clima, porque aparentemente não há nada que diga feliz aniversário. Como insultar a aparência da sua tia, certo? Era só uma piada, disse Justin, revirando os olhos. Por que vocês são tão sensíveis? Não conseguem levar uma brincadeira? A pior parte? Quando Neil olhou para Fiona esperando que ela interviesse, esperando que ela disciplinasse o filho por essa falta de respeito descarada, ela simplesmente deu de ombros. As pessoas têm opiniões, disse ela, como se seu filho tivesse comentado sobre o clima e não lançado insultos a um membro da família. Pude ver o conflito no rosto de Fiona. Ela sabia que Justin havia cruzado a linha, mas sempre foi péssima em confrontar seus filhos. É como se ela tivesse medo de que, se colocasse limites, eles parariam de amá-la. Então, em vez disso, ela os deixava agir sem controle, consequências que se danassem. Aquilo foi o fim da linha para Neil. Ele se levantou e disse, com uma voz que poderia congelar lava: "Estamos indo embora, e não teremos mais conversa até que todos vocês se desculpem por esse comportamento nojento." Enquanto saíamos, vi Justin e Joel trocando olhares e sorrindo, claramente se divertindo com o drama que causaram. Levei tudo que estava dentro de mim para não perder o controle ali mesmo. Em vez disso, saí determinada a não deixar que vissem o quanto me afetaram. Mas por dentro, eu estava um caos. Anos de inseguranças que eu achava que já tinha superado voltaram à tona naquela noite. Chorei até dormir, sentindo-me traída pela própria família que tentamos tanto ajudar. Por uma semana após o desastre do aniversário, não ouvimos nada de Fiona ou dos meninos. Sem chamadas, sem mensagens, nem mesmo um mísero e-mail. Era como se eles esperassem que, se ignorassem a situação por tempo suficiente, tudo desapareceria. Então, exatamente 7 dias após o incidente, cheguei em casa e encontrei Fiona e minha sogra discutindo com Neil na nossa sala de estar. Eles estavam lá para se desculpar, mas ficou claro, desde o momento em que entrei, que estavam mais preocupados em manter o fluxo de dinheiro do que em realmente abordar o comportamento de Justin. Fiona começou a inventar desculpas assim que me viu. "Ele é só um garoto", disse ela, como se 17 anos fossem jovens demais para entender a decência humana básica. "Você sabe como são os meninos dessa idade, dizem coisas sem pensar." Minha sogra entrou na conversa. "Ele não quis te machucar, foi só uma piada que não teve o efeito esperado." Fiquei ali, atônita com a habilidade delas de minimizar o que havia acontecido. Era como se estivessem falando de uma criança pequena que disse algo embaraçoso em público, e não de um quase adulto que insultou deliberadamente um membro da família na frente de todos. Fiona afirmou que repreendeu Justin depois que saímos, e que ele se sentia culpado, mas, curiosamente, o próprio Justin estava ausente. Aparentemente, ele estava muito culpado para me enfrentar e pedir desculpas pessoalmente. Que conveniente. "Ele queria vir", disse Fiona, sem olhar nos meus olhos, "mas ele tinha um compromisso com amigos." Mas ele se sente terrível, de verdade. As desculpas que inventaram para ele eram risíveis. "Ele é só um adolescente rebelde, ele não conhece seus limites, foi só um humor mal colocado, sinto muito." Mas desde quando ser adolescente é uma desculpa para ser um idiota completo? E se ele não conhece seus limites aos 17 anos, então alguém falhou gravemente na educação dele. Pude sentir minha pressão arterial subindo a cada desculpa patética. Então eu disse: "Deixe-me ver se entendi. Justin se sente tão mal pelo que fez que não conseguiu vir aqui para se desculpar pessoalmente, e vocês acham que isso está certo?" Pelo menos Fiona teve a decência de parecer envergonhada.
Ele está tentando expressar melhor suas emoções, murmurou ela. Expressar suas emoções. Eu ri. Ele as expressou muito bem na festa, não foi? Minha sogra, claramente tentando suavizar as coisas, disse: o que está feito, enquanto batia no meu braço de uma maneira que me fez querer gritar. Vamos deixar isso para trás e seguir em frente como uma família. Olhei para Neil esperando que ele me apoiasse. Ele acenou levemente com a cabeça. Eu sabia que ele estava tão irritado quanto eu, mas estava tentando manter a paz. Está bem, disse finalmente. Mas esta é a última vez. Se algo assim acontecer de novo, estamos fora. Sem mais apoio financeiro, sem mais jantares em família, nada. Estamos entendidos? Eles acenaram, parecendo aliviados por terem escapado de uma punição maior. Mas, enquanto saíam, eu não conseguia me livrar da sensação de que isso ainda não havia acabado nem de longe. Apesar das minhas reservas, pagamos as taxas do próximo semestre de Joel. Sei que somos tolos, mas nos sentimos obrigados a seguir com nosso compromisso, pelo menos por enquanto. Além disso, uma pequena parte de mim esperava que talvez a faculdade fosse o chamado de despertar que Joel precisava para pôr sua vida nos eixos. Por um tempo, as coisas pareceram se acalmar. Joel estava ocupado com suas aulas. Justin estava. Bem, quem sabe o que Justin estava fazendo, mas pelo menos ele não estava me insultando diretamente. Nos acomodamos em uma paz incômoda como uma guerra fria, mas com mais postagens passivo-agressivas no Facebook. Tentei demonstrar interesse nos estudos de Joel, perguntando sobre suas aulas e como ele estava se adaptando à vida universitária. Suas respostas ainda eram frias e distantes, mas pelo menos, ele estava falando conosco. Não era muito, mas era algo. Então, vieram as notas de meio de semestre. Neil e eu havíamos deixado claro que nosso apoio financeiro dependia de Joel manter uma média mínima de notas. Não era uma expectativa irrazoável. Não estávamos exigindo notas em tudo, apenas uma prova de que ele estava levando seus estudos a sério. Quando perguntamos a Joel sobre suas notas, ele deu desculpas sobre professores rigorosos e expectativas confusas. Finalmente, depois de muita insistência, ele admitiu que estava reprovando em 2 matérias e mal conseguindo passar nas outras. Eu estava furiosa, não apenas pelas notas, mas pela maneira casual com que ele desconsiderou nossas preocupações. Era como se ele esperasse que continuássemos financiando seus estudos sem fazer perguntas. O que aconteceu? Perguntei. Você estava indo tão bem no ensino médio. Joel deu de ombros. Faculdade é diferente, é mais difícil. Você tentou conseguir tutoria ou conversar com seus professores? Perguntou Neil, outro encolher de ombros. Não achei que fosse necessário. Passamos a próxima hora indo e voltando, tentando entender o que havia dado errado e como poderíamos consertar as coisas, mas era como falar com uma parede. Joel tinha uma desculpa para tudo e nenhuma solução para nada. Finalmente Neil disse: olha, não estamos tentando te punir. Queremos que você tenha sucesso, mas precisamos ver algum esforço de sua parte. Se você está com dificuldades, peça ajuda. Use os recursos que estão à sua disposição. Mas se você não estiver disposto a se esforçar, não podemos continuar jogando dinheiro nisso. Joel respondeu: então vocês estão ameaçando me cortar? Que legal. Eu acho que o apoio de vocês vem com condições, não é? Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Condições? Quer dizer, como esperar que você realmente vá às aulas e faça seu trabalho? Que absurdo da nossa parte. A conversa se deteriorou a partir daí. Joel saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Neil e eu ficamos sentados em silêncio, atonitos, nos perguntando como as coisas tinham dado tão errado. Agora vamos para a semana passada. Estávamos na celebração do 75º aniversário do avô de Neil. Todos estavam lá, Fiona, os meninos, toda a família. Eu estava usando um vestido com decote profundo porque, bem, tenho 39 anos, não estou morta, e vou usar o que quiser. Desde o momento em que chegamos, senti os olhos de Joel e Justin sobre mim. E não de uma maneira, ela está aqui, mas de uma maneira que me fez arrepiar a pele. Esses meninos, mal homens, estavam me olhando descaradamente, sua própria tia. Tentei ignorar e aproveitar a festa, mas o comportamento deles era impossível de ignorar. Tudo chegou ao ápice quando estava fazendo um brinde ao avô de Neil. Quando terminei de falar, notei Joel e Justin sorrindo um para o outro, claramente se divertindo com algo. E esse algo, tenho certeza, era eu. Mais tarde, enquanto passava por eles, ouvi-os murmurando algo e rindo enquanto olhavam diretamente para mim. Era como estar de volta ao ensino médio, lidando com garotos imaturos que nunca foram ensinados a respeitar as mulheres. Exceto que esses não eram estranhos, eram garotos que ajudei a criar, garotos cuja educação eu estava financiando. Tive o suficiente. Confrontei-os no local, perguntando o que era tão engraçado. Eles congelaram, pegos de surpresa pela minha franqueza. Joel tentou disfarçar, alegando que estavam apenas relaxando e que sua diversão não tinha nada a ver comigo. Alertei-os para ficarem atentos ao comportamento deles e me virei para sair.
Foi quando ouvi que vadia seguido pelas risadas deles. Virei-me instantaneamente e de repente eles estavam cheios de desculpas e negações. Justin começou a balbuciar sobre algo que viu no telefone, enquanto Joel tentava me convencer de que eu tinha ouvido mal por causa da música. Eu perdi a paciência. Estava pronta para dar-lhes uma lição quando Neil interveio. A essa altura, toda a família havia se reunido, e tudo se transformou em uma situação de ele disse, ela disse. Joel negou tudo. Justin mudou a história, e Fiona e minha sogra olhavam para mim como se eu fosse o problema. Eu sei o que ouvi, disse, e estou cansada desse comportamento. Nós não fizemos nada além de tentar ajudá-los, e é assim que vocês nos retribuem? Fiona entrou na defesa de seus preciosos meninos. Vamos, Vop, você está exagerando. Eles são apenas garotos se divertindo. Eu ri. Joel tem 20 anos, não é mais um garoto. Ele é um adulto, que deveria saber se comportar. Justin não está muito longe disso. Não queríamos arruinar a festa de aniversário do avô de Neil, então deixamos para lá naquele momento, mas o resto da noite foi tenso e desconfortável. Eu podia sentir os olhos de Fiona e de minha sogra sobre mim, me julgando por ousar confrontar o comportamento dos seus meninos preciosos. Enquanto saíamos, minha sogra me puxou de lado. Sabe, ela disse, talvez se você se vestisse de forma mais apropriada, os meninos não agiriam assim. Fiquei estarrecida. Com licença. Ela fez um gesto vago em direção ao meu vestido. Você não é mais tão jovem, querida. Talvez seja a hora de se vestir de acordo com sua idade. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não só ela estava desculpando o comportamento dos meninos, como estava me culpando por isso, como se minha escolha de roupa justificasse a falta de respeito deles. Eu me visto para mim, disse, não para o conforto de ninguém. E se você acha que o que eu estou vestindo justifica o comportamento deles, então você faz parte do problema. Saí antes que ela pudesse responder. Como chegamos a esse ponto? Como a família que tentamos tanto ajudar se voltou contra nós tão completamente? Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Mônica. Ela soube do incidente e estava furiosa por mim. Não posso acreditar que eles agiram assim, disse ela. Depois de tudo que você e o tio Neil fizeram por nós. Ela sugeriu que eu cortasse os meninos completamente, o que, para ser honesta, era exatamente o que eu estava pensando. Você não deve nada a eles, disse ela. Eles já são grandes o suficiente para enfrentar as consequências de suas ações. Neil e eu tivemos uma longa conversa naquela noite. Discutimos tudo o que havia acontecido, desde o fracasso no empreendimento de Joel até os insultos de Justin e esse último incidente. Concordamos que já era o suficiente. Não podíamos continuar permitindo o comportamento arrogante deles. Esses meninos claramente não nos respeitavam nem apreciavam o apoio que estávamos oferecendo. Por que deveríamos continuar investindo no futuro deles quando eles mostram tamanho desprezo pelo respeito básico? Perguntei. Então, aqui estamos. Estamos considerando seriamente interromper todo o apoio financeiro para a educação de Joel e Justin. Parte de mim se sente culpada, como se estivéssemos condenando o futuro deles, mas uma parte maior de mim acha que eles precisam desse choque de realidade. Ações têm consequências, e já passou da hora de eles aprenderem essa lição. Não estamos planejando cortar completamente o contato. Eles ainda são família, afinal de contas. Mas estamos cansados de ser apenas caixas eletrônicos. Se quiserem nossa ajuda no futuro, terão que demonstrar que mudaram, que entendem o valor do trabalho duro e do respeito. Sei que Fiona ficará arrasada. Ela tem contado com nossa ajuda, e isso tornará as coisas muito mais difíceis para ela. Mas em algum momento, ela precisa assumir a responsabilidade pelo comportamento dos filhos. Ela não pode continuar inventando desculpas para eles para sempre. Quanto à minha sogra, tenho certeza de que ela terá muito a dizer sobre nossa decisão, mas francamente já não me importo mais com o que ela pensa. Seu comportamento conivente é uma grande parte do motivo pelo qual os meninos se tornaram assim. Sou a idiota por querer cortá-los? Sei que este foi um post longo, mas eu precisava desabafar. Obrigada por lerem, e agradeço qualquer conselho que possam oferecer. Atualização 1. Antes de tudo, quero agradecer a todos que tiraram um tempo para ler minha postagem original e oferecer seu apoio e conselhos. Seus comentários realmente ajudaram a validar nossos sentimentos e nos deram coragem para agir. Neil e eu tomamos algumas decisões difíceis e eu queria compartilhar o que aconteceu desde minha última postagem. Após muita discussão, decidimos retirar o apoio financeiro que estávamos oferecendo aos filhos de Fiona. Não foi uma decisão fácil de tomar, mas depois de tudo o que aconteceu, sentimos que era necessário para nossa própria saúde mental e para parar de facilitar o comportamento arrogante e mimado deles. Neil sugeriu que esperássemos eles entrarem em contato conosco antes de dar a notícia. Desde que venham até nós, ele disse. Nós não precisamos deles, eles precisam de nós. Então mantivemos silêncio, esperando ver quanto tempo levaria para notarem nossa ausência quando não estivessem mais recebendo nada de nós. Acontece que não tivemos que esperar muito.
Justin se formou no ensino médio e decidiu que queria frequentar uma faculdade de design particular, uma cujas taxas de matrícula fariam qualquer um arregalar os olhos. Agora, você pensaria que depois de tudo o que aconteceu, eles se aproximariam com um pouco de humildade, certo? Talvez uma ligação, uma visita, um pedido de desculpas. Nada disso. Em vez disso, Justin enviou um e-mail a Neil com os detalhes da faculdade que ele escolheu e um link para o pagamento. Só isso. Sem oi, tio Neil, como você está? Nenhum reconhecimento do problema entre nós, apenas uma conta para ser paga, como se fossemos um caixa eletrônico educacional. Quando Neil não respondeu, afinal, por que ele responderia? Justin enviou um e-mail de lembrete. A audácia desse garoto era impressionante. Era como se o incidente no aniversário de seu avô nunca tivesse acontecido ou talvez, em sua mente mimada, simplesmente não importasse. 2 semanas depois do e-mail de Justin, minha sogra ligou para Neil. Sua voz era doce como mel quando disse: "Querido, Justin está esperando que você faça o pagamento da matrícula da faculdade. Parece que você não viu o e-mail dele." Eu estava perto o suficiente para ouvir a resposta de Neil, e deixe-me dizer, nunca fiquei tão orgulhosa do meu marido. "Justin quem?" Ele disse. "Eu não o conheço." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça da minha sogra enquanto ela tentava processar essa resposta. Finalmente ela disse: "Entendi. Você ainda está remoendo aquela questão trivial? Os meninos não esclareceram o mal-entendido? Sua esposa deve ter ouvido errado o que eles disseram." Senti minha pressão sanguínea subir com essas palavras. Questão trivial? Ouvido errado? Era o mesmo gaslighting, a mesma minimização do comportamento deles que nos levou a esse ponto em primeiro lugar. Neil, abençoado seja, não mediu palavras. "Chega de besteiras", ele disse, firme. "Tomamos a decisão de cortá-los completamente. Não sabemos quem eles são ou o que farão de suas vidas e, francamente, não nos importamos." O tom da minha sogra mudou instantaneamente. Desapareceu o ato da avó preocupada e doce. "Você não pode fazer isso", ela disse. "Esses pequenos conflitos não deveriam arruinar a vida deles. Você precisa ser a pessoa maior aqui. Perdoar e esquecer." A resposta de Neil foi curta e direta: "Não, obrigado." E então ele desligou. Minutos depois de Neil encerrar a chamada com sua mãe, Fiona começou a encher seu telefone de chamadas e mensagens. Neil ignorou as chamadas, mas eu consegui ver algumas das mensagens. Elas estavam cheias de desculpas e promessas de fazer os meninos se desculparem pessoalmente. Implorava para que não os privássemos de sua educação. A resposta de Neil foi simples: "É tarde demais. Vocês deveriam ter despertado do sono há muito tempo." No dia seguinte, Fiona e minha sogra apareceram na nossa porta sem avisar. Neil as atendeu, comigo à espreita no fundo, pronta para intervir, se necessário. "Nós não damos boas-vindas a pessoas desrespeitosas em nossa casa ou em nossas vidas", disse Neil, antes mesmo que elas pudessem abrir a boca. "Vocês devem ir embora." Fiona começou a chorar. "Desculpe", ela soluçou. "Os meninos estão arrependidos. Por favor, nos dê outra chance." A resposta de Neil foi perfeita. "Se os meninos estão realmente arrependidos", ele disse, "por que não estão aqui pedindo desculpas pessoalmente?" Foi então que minha sogra decidiu se intrometer com sua opinião. "Sabe, os meninos são jovens e hormonais", disse ela, como se isso justificasse tudo. "Eles não percebem as consequências de suas ações, mas nós, adultos, sim. Devemos ser cuidadosos com nossas ações. Não podemos deixá-los pagar um preço tão alto por suas piadas infantis. Suas carreiras, suas vidas estão em jogo." Algo em mim se quebrou. Toda a raiva, toda a mágoa, toda a frustração que eu vinha reprimindo saiu. "Piadas infantis", eu disse. Chamar sua tia de uma vadia não é uma piada infantil. É misógino e cruel. Tentar me fazer parecer louca na frente de todos não foi uma piada, foi manipulador e perverso. Comentar sobre minha aparência não foi uma piada, foi desrespeitoso e doloroso. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas as palavras continuavam saindo. "Vocês querem falar sobre consequências? Pois bem, estas são as consequências. Vocês permitiram esse comportamento por anos, inventando desculpas e minimizando suas ações. Eu sinto muito que eles vão sofrer porque sua mãe fez um péssimo trabalho em educá-los, mas esse não é mais o nosso problema. Eles vão enfrentar dificuldades por toda a vida se não mudarem suas atitudes, e isso é culpa sua, Fiona, não nossa." Fiona e minha sogra ficaram paradas ali, de boca aberta. Elas olharam para Neil, claramente esperando que ele interviesse em favor delas. Mas Neil manteve-se firme, apoiando-me completamente. "Acho que está na hora de vocês irem embora", ele disse. Tive a imensa satisfação de bater a porta na cara delas. Foi uma atitude madura? Talvez não. Mas, céus, foi bom. Naquela noite recebemos uma ligação de Mônica. Ela soube do que aconteceu e queria nos avisar que apoiava totalmente nossa decisão. "Vocês deveriam ter feito isso na primeira vez que Justin insultou você", ela disse.
Eles têm se safado com esse comportamento por muito tempo. Mônica continuou nos contando que Fiona havia ligado para ela, reclamando de como eu era uma bruxa que estava virando a família contra eles. Mas em vez de encontrar a simpatia que claramente procurava, Fiona recebeu uma bronca da filha. Mamãe queria que eu pagasse a faculdade de Justin e cobrisse o que falta da de Joel, nos contou Mônica. Vocês podem acreditar nisso? Eu disse a ela que precisa parar de mimar os meninos e responsabilizá-los, pelo menos uma vez na vida. Aparentemente Fiona não reagiu bem a isso. Ela acusou Mônica de ser minha marionete e disse que ela precisava apoiar os irmãos. A resposta de Mônica me deixou mais orgulhosa do que nunca. Eu já tomei minha posição, ela disse à mãe. E eu não quero me associar a pessoas que envergonham mulheres e tratam os outros com tamanho desrespeito. Ao ouvir isso, não pude deixar de me maravilhar com a diferença gritante entre Mônica e seus irmãos. Aqui estava uma jovem incrível, defendendo o que é certo, mesmo quando isso significava ir contra sua própria família. E então havia Joel e Justin mimados e cruéis, esperando que o mundo atendesse a todos os seus caprichos. Isso também me fez questionar o caráter de Fiona. Ela estava implorando para que perdoássemos seus filhos, alegando que estavam arrependidos e mereciam uma segunda chance. Mas pelas nossas costas ela estava falando mal de mim para quem quisesse ouvir. E agora ela estava tentando pressionar sua filha, que mal havia começado sua carreira, a assumir o fardo financeiro da educação dos irmãos. A hipocrisia era impressionante. Por que eles não podem fazer empréstimos se estão tão interessados em estudar? Perguntei a Mônica, embora eu tivesse minhas dúvidas sobre o real interesse deles na educação. O riso de Mônica foi amargo. Oh, eles não estão interessados em estudar, ela disse. Eles estão interessados no estilo de vida universitário, as festas, a liberdade. Eles só não querem ter que trabalhar por isso. Neil e eu passamos a noite conversando sobre tudo o que havia acontecido. Reafirmamos nossa decisão de cortar o apoio financeiro para os meninos. Não se tratava de punição, concordamos. Era sobre estabelecer limites e recusar a facilitar comportamentos que iam contra nossos valores. Demos a eles todas as oportunidades, disse Neil. Não podemos forçá-los a aproveitar essas oportunidades ou a nos tratar com respeito. Eu concordei. Fizemos o nosso melhor, disse. O que acontecer daqui para frente está nas mãos deles. Só o tempo dirá, mas uma coisa era certa. Estávamos fartos de ser o caixa eletrônico deles. Se eles quiserem nossa ajuda no futuro, precisarão demonstrar uma mudança real e remorso genuíno. E honestamente, eu não estava segurando minha respiração esperando por isso. Atualização 2. Faz um tempo desde a última atualização e muita coisa aconteceu. Antes de entrar nos últimos acontecimentos, quero abordar algo que surgiu nos comentários das minhas postagens anteriores. Muitos de vocês perguntaram por que começamos a financiar os filhos da Fiona em primeiro lugar, dado o quanto eles se tornaram arrogantes e desrespeitosos. A verdade é que eles nem sempre foram assim. Quando decidimos ajudar na educação deles, todos os três, Mônica, Joel e Justin, eram crianças aplicadas e bem educadas. Eles eram educados, gratos e pareciam ter futuros promissores pela frente. Mesmo Fiona, que nunca foi particularmente calorosa comigo, ao menos era civilizada. Vimos uma oportunidade de fazer uma diferença real na vida dessas crianças, dar-lhes uma chance de ter um futuro melhor do que o dos pais. E por um tempo parecia que nosso investimento estava valendo a pena. Como vocês sabem, Mônica aproveitou ao máximo a oportunidade que lhe demos. Ela trabalhou duro, entrou em uma excelente universidade e agora trabalha para uma empresa multinacional na Europa. Mas em algum momento as coisas saíram dos trilhos com os meninos. Eles se perderam e Fiona não parecia interessada em colocá-los de volta no caminho certo. Era como assistir a um desastre de trem em câmera lenta e não importa quantas vezes tentássemos intervir, não conseguíamos mudar a trajetória. Depois que cortamos o apoio financeiro, os rumores começaram a circular pela família, sim, fofocas familiares. Ouvi falar de várias coisas horríveis que Joel e Justin estavam dizendo sobre mim. Aparentemente, eu usava roupas reveladoras para compensar meu rosto feio. Eu era má e inútil, e tinha manipulado Neil para cortar laços com a própria família. Cada novo rumor era como uma faca no coração. Eram crianças que eu ajudei a criar, crianças que eu amei como se fossem minhas, e agora estavam espalhando mentiras cruéis sobre mim porque finalmente demos um basta e dissemos chega. Fiona, sem surpresa, era líder dessa orquestra de rumores. Imagino que quando o cofrinho deles foi retirado, atacar era mais fácil do que refletir sobre si mesma. Por mais que suas palavras me machucassem, tentei levar tudo com calma. Sabíamos que tínhamos tomado a decisão certa, e nenhum nome infantil iria mudar isso. Cerca de 3 ou 4 meses depois que cortamos os laços, Neil recebeu uma ligação da mãe. A voz dela estava em pânico, quase histérica. Joel e Justin tinham sido detidos pela polícia, envolvidos em atividades ilegais com drogas.
Meu coração afundou enquanto ouvia o lado da conversa de Neil. Joel tinha sido preso, enquanto Justin estava em custódia para investigação adicional. Minha sogra estava implorando a Neil que pagasse a fiança para salvá-los. Eu podia ver o conflito no rosto de Neil. Afinal, eram seus sobrinhos, família. Mas também eram jovens que repetidamente mostraram que não podiam ser confiáveis, que não tinham respeito por nós nem pela lei. Depois de um longo momento, Neil concordou em ir até a delegacia para descobrir o que estava acontecendo. Ele não prometeu pagar a fiança, mas também não podia ignorar a situação. Eu entendi a sua decisão, embora parte de mim quisesse lavar as mãos de toda essa confusão. Neil ficou fora por horas. Eu andava pela casa, alternando entre preocupação por ele e raiva de Joel e Justin por nos colocarem nessa posição. Quando finalmente chegou em casa, o olhar no rosto dele me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo de ele abrir a boca. É grave, ele disse, desabando no sofá. Muito grave. De acordo com Neil, quando ele chegou à delegacia, Fiona e sua mãe já estavam lá. Fiona estava em histeria, insistindo que seus filhos eram inocentes, que haviam sido incriminados pelos chamados amigos. No entanto, a polícia tinha uma história diferente para contar. Não era apenas uma acusação menor de posse de drogas, era muito pior que isso. Joel, ao que parece, estava gerenciando uma operação de distribuição de drogas. Ele estava fornecendo substâncias proibidas a estudantes universitários e, aparentemente, planejando expandir seu negócio para escolas de ensino médio. E adivinhe quem seria o ponto de entrada para esse mercado? Isso mesmo, Justin. Meu Deus, suspirei, tentando processar tudo aquilo. E quanto ao Justin? Ele também estava envolvido? Neil passou a mão pelo rosto. Sim e não, ele disse. Ele definitivamente sabia o que Joel estava fazendo e concordou em ajudar a expandir para as escolas, mas ainda não tinha feito nada. E como ainda falta alguns meses para ele completar 18 anos, estão tratando-o mais como uma vítima da influência do irmão do que como um participante voluntário. Eu me sentia enjoada. Esses meninos, pelos quais nos esforçamos tanto para ajudar, nos quais investimos tanto, haviam jogado tudo fora por quê? Dinheiro fácil? Uma adrenalina? O que vai acontecer agora? Perguntei. É uma infração sem direito à fiança, disse Neil. Eles terão que comparecer ao tribunal. Eu já entrei em contato com nosso advogado para obter mais detalhes, mas ele hesitou, balançando a cabeça. O quê? Perguntei. Fiona quer que contratemos um advogado renomado para Joel, ele disse, para tirá-lo o mais rápido possível. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela queria que gastássemos nosso dinheiro para tirar seu filho traficante da prisão, depois de tudo o que aconteceu? Neil assentiu, parecendo tão exausto quanto eu. Eu disse a ela que não, ele disse. Disse que deixaríamos o advogado designado pelo tribunal cuidar disso. Não vou gastar nosso dinheiro com isso, não quando Joel quebrou a lei conscientemente. Senti um orgulho imenso de meu marido. Não deve ter sido fácil se manter firme diante dos apelos da irmã, mas ele conseguiu. As semanas seguintes foram cheias de audiências no tribunal e dramas familiares. Descobrimos que Joel se envolveu com o tráfico de drogas logo depois que cortamos o financiamento de sua faculdade. Ele viu isso como uma maneira fácil de manter o estilo de vida ao qual achava que tinha direito, independentemente das consequências. Graças a algumas manobras legais e ao fato de ser sua primeira infração, Joel conseguiu evitar a pena mais dura possível, mas não saiu completamente ileso. Foi sentenciado a uma estadia na prisão com possibilidade de liberação antecipada por bom comportamento. Justin, como sempre, conseguiu escapar do pior. Ser menor de idade trabalhou a seu favor, e as autoridades pareceram comprar a história de que ele era mais uma vítima da influência do irmão do que um participante ativo. Ele foi liberado do centro de detenção juvenil depois de algumas semanas, com uma advertência e sessões obrigatórias de aconselhamento. Predictably, Fiona estava um caos durante todo o processo. Ela alternava entre crises de choro histéricas e acessos de raiva, muitas vezes no espaço de minutos. No momento implorava para Neil e eu ajudarmos a salvar seus bebês e no seguinte, nos acusava de abandonar a família em seu momento de necessidade. Mas a pior parte, Fiona teve a audácia de me acusar de armar para Joel. Segundo a lógica distorcida de Fiona, de alguma forma eu havia orquestrado toda essa batida policial como vingança pelo comportamento dos meninos na festa de aniversário do avô de Neil. Você simplesmente não conseguiu deixar isso para lá, conseguiu? Ela gritou durante um confronto particularmente acalorado. Você teve que destruir a vida do meu filho por causa de um comentário estúpido. Fiquei tão chocada com a acusação que por um momento não consegui nem falar. Felizmente Neil entrou na conversa. Você está louca, ele gritou de volta. Você realmente acha que OP tem poder para orquestrar uma operação policial de drogas? Ou que ela faria isso por pura vingança infantil? Seu filho fez suas escolhas, Fiona. Agora, ele precisa enfrentar as consequências.
A parte triste foi que algumas pessoas realmente pareceram acreditar na história absurda de Fiona. Eu ouvi sussurros em encontros de família, recebi olhares de lado de parentes distantes. Era como se eu tivesse me tornado a vilã da narrativa deles, a tia malvada que destruiu a vida dos sobrinhos por pura maldade. Tentei não deixar isso me afetar, mas estaria mentindo se dissesse que não doeu. Essas eram pessoas que me conheciam há anos, que viram quanto Neil e eu havíamos feito por Fiona e pelos meninos, e mesmo assim estavam dispostas a acreditar que eu era capaz de algo tão vingativo e cruel. Como se a situação já não fosse ruim o suficiente, o tratamento de Fiona para com Mônica durante esse período foi a gota d'água para mim. Enquanto ela movia céus e terras para tentar ajudar Joel, parecia ter se esquecido completamente da filha. Mônica, abençoada, havia voltado da Europa assim que soube o que havia acontecido. Ela queria apoiar a família, estar lá pelos irmãos, apesar de tudo. Mas a reação de Fiona à chegada dela foi, no mínimo, hostil. Ah, então agora você aparece, disse Fiona. Onde você estava quando seus irmãos precisavam de você? Muito ocupada com seu trabalho chique na Europa para se importar com a família? Mônica ficou atordoada. Mãe, eu vim assim que pude, ela disse. Eu queria ajudar. O riso de Fiona foi amargo. Ajudar? Você quer ajudar? Então por que não paga o advogado de Joel ou a terapia de Justin? É isso que a família faz, certo? Eles se ajudam. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiona estava realmente tentando fazer com que sua filha bem-sucedida pagasse pelas transgressões criminosas dos filhos dela. Era manipulador, injusto e me deixou furiosa. Mônica, para seu crédito, manteve sua posição. Eu não vou pagar pelo advogado de Joel, ela disse firmemente. Ele fez suas escolhas e agora precisa lidar com as consequências. E sim, Justin precisa de terapia, mas essa é sua responsabilidade como mãe, não minha. Fiona rebateu. Como você se atreve? Depois de tudo que fiz por você. Eu te criei, eu me sacrifiquei por você, e é assim que você me paga? Abandonando sua família? Eu não estou abandonando ninguém, respondeu Mônica, apesar das lágrimas que eu via se formando em seus olhos. Eu estou aqui, não estou? Mas não vou encobrir o comportamento de Joel e não vou deixar você me manipular para assumir responsabilidades que não são minhas. Foi então que Fiona disse algo que nunca esquecerei, algo que tenho certeza que assombrará Mônica por muitos anos. Então você não é mais minha filha, cuspiu Fiona. Saia da minha casa. Eu não quero te ver de novo até que você esteja pronta para apoiar sua verdadeira família. Mônica saiu de lá em lágrimas, aparecendo em nossa porta 1 hora depois com sua mala na mão. Neil a recebeu de braços abertos, é claro. Nós a acomodamos no quarto de hóspedes e fizemos o possível para consolá-la, mas o dano já estava feito. Fiona havia escolhido seus filhos criminosos em vez de sua filha trabalhadora, e eu sabia que não havia como voltar atrás depois disso. Nos meses que se seguiram, as coisas se estabilizaram em uma nova normal desconfortável. Joel começou a cumprir sua sentença de prisão, com Fiona visitando-o sempre que podia. Justin começou suas sessões de terapia obrigatórias, embora, pelo que ouvi, ele não estivesse exatamente entusiasmado. Mônica voltou para a Europa após algumas semanas, mas não antes de ter uma longa e emocionada conversa com Neil e comigo. Ela nos agradeceu por tudo que fizemos por ela ao longo dos anos, por acreditar nela e apoiar seus sonhos. Ela também pediu desculpas pelo comportamento dos irmãos e por não ter se manifestado antes contra eles. Quanto a Fiona, ela continuou irredutível e sem arrependimento. Continuou culpando todos, menos ela mesma e seus filhos, pelo que aconteceu. Neil e eu éramos os vilões de sua história, os parentes cruéis que abandonaram a família em seu momento de necessidade. Ela convenientemente esqueceu todos os anos de apoio que fornecemos, todas as oportunidades que demos a Joel e Justin para mudarem suas vidas. Mas o golpe final veio cerca de 6 meses após a sentença de Joel. A mãe de Neil, minha sogra, apareceu no escritório de Neil de surpresa um dia. Estou te deserdando, ela disse. Você abandonou sua irmã e seus sobrinhos quando mais precisavam de você. Você não é mais meu filho. Neil ficou devastado. Apesar de tudo o que havia acontecido, ele sempre teve a esperança de que sua mãe eventualmente veria a razão, que ela entenderia por que tomamos as decisões que tomamos. Mas parecia que essa esperança era em vão. Aprendemos da maneira mais difícil que você pode dar sua vida por alguém, mas se a pessoa não quiser ver sua bondade, ela não verá. Pretendemos manter nenhum contato com eles no futuro próximo. Apesar de todos os problemas, continuaremos a compartilhar e valorizar uma boa relação com Mônica, que tem sido nada além de amorosa e grata por nós. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.